Glória a Deus, louvado é o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigada mais uma vez por você estar aqui comigo, ouvindo a palavra do Senhor, meditando na palavra do Senhor. Glória a Deus. Nós sejamos, pessoas prudentes, que possamos estar sempre meditando na palavra do Senhor. Vamos orar, meus queridos, em nome de Jesus. Querido Deus, abençoa, Senhor, a leitura da tua palavra, a meditação na tua palavra. Nos ensina, Senhor, a cada dia a tua palavra. Que nós possamos, Senhor, guardar a tua palavra escondida no nosso coração, para que não pequemos contra ti, meu Deus. Em nome de Jesus, eu te peço que o Senhor abençoe cada vida aqui, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Hoje nós vamos falar sobre uma passagem que é muito conhecida, que é a parábola das 10 virgens. Só que nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens e sobre a armadura de Deus. Porque para a gente ser uma virgem prudente, a gente precisa estar revestido com a armadura do Senhor, com a armadura do nosso Deus. Glória ao nome do Senhor. Vamos ler ali o livro de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 até o versículo 13. Glória a Deus. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E, tardando o noivo, foram tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo! Saí ao encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dá-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que os vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens nécias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora. Louvado o nome do Senhor. Primeira coisa que, quando a gente pensa assim a respeito, né, da parábola das 10 virgens, a gente é muito conhecido, todo mundo já sabe que 5 eram loucas, 5 eram prudentes, ou seja, né, as loucas não tinham azeite, ou seja, elas não tinham o Espírito Santo. As prudentes, elas tinham o azeite, quer dizer, estavam cheias do Espírito Santo, elas estavam vigilantes, né? Com azeite ali garantido, pelo menos isso. Embora todas estivessem dormindo, mas na hora que o noivo chegou, aquelas prudentes estavam com as suas lamparinas cheias de azeite. O azeite garantia que a lâmpada permanecesse acesa. Por isso que o Espírito Santo é importante na vida do cristão. Quando nós nos revestimos com o Espírito Santo em nossa vida, ele garante que a nossa lamparina permaneça acesa. Nós, como crentes, nós funcionamos como pavio. O que era o pavio? Era uma espécie de pano que era colocado ali na lâmpada para que através daquele pavio, o azeite fosse levado, né? E assim a chama brilhasse. Então, o crente, ele é o pavio. Ele tem que fazer a chama brilhar. Mas para a chama brilhar, para o pavio acender, é preciso que ele esteja cheio do Espírito Santo. E como que um crente fica cheio do Espírito Santo? Obedecendo a palavra do Senhor, cumprindo os mandamentos do Senhor. Todas as virgens, elas possuíam essas lâmpadas, né? A lâmpada significa também o que é a presença de Deus. Por isso que ele fala que a lâmpada tem que ser colocada no velador, tem que ser colocada num lugar que todo mundo veja. O cristão, ele tem que ser essa lâmpada. Então, onde o cristão chega, ele tem que se destacar como a lâmpada que tem que ser colocada. Você não vai colocar a lâmpada debaixo da cama, você vai colocar num lugar alto para que todo mundo veja. Então, para que veja o brilho da lâmpada. E aquela lâmpada no velador, ela vai iluminar uma grande área. Assim tem que acontecer na vida do crente. O crente, ele precisa, onde ele passar, ele tem que estar numa situação em que o brilho de Jesus se manifeste através dele. Então, ele tem que brilhar. Ele tem que brilhar.
O Salmo 119, versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, quando nós estamos com o Senhor, né, quando nós estamos com Ele, a palavra de Deus está em nós. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então, para você ter uma comunhão com Deus, estar com Ele, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, ou seja, nós temos que ter a palavra de Deus na nossa vida. E assim o brilho do Espírito Santo, ele vai se manifestar através da sua vida. Então, por isso que a palavra de Deus, ele é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E onde você passar, esse brilho ele tem que passar para as pessoas que estão à volta. Então, não é um brilho que é só para você. Ele é um brilho que vai servir para as pessoas que estão ao seu redor perceber que em você há algo diferente, que é o Espírito de Deus, que é Jesus. Por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia, ela vai ganhar o esposo mesmo sem palavras. Por quê? Porque a forma dela agir, dela viver, cheia do Espírito Santo, cheia desse brilho, com a sua lamparina cheia de azeite, vai fazer ela brilhar de tal maneira que o pecador vai se converter apenas simplesmente com a existência da pessoa. Então, nem sempre vai precisar de palavras, não. Aí a pessoa vai perguntar assim, mas o que você tem, assim? Aí a pessoa vai começar a perguntar, e você vai falar do amor de Deus. Hoje em dia é uma época que para a gente falar do amor de Deus, a gente tem que orar um monte, pedir muito a Deus direção, porque as pessoas estão muito difíceis, elas não querem ouvir falar de Deus. Elas querem tudo no imediatamente. Então, é mais fácil ela ser convidada para ir lá para uma cartomante, por exemplo, do que ir numa igreja. Porque ali ela acha que ela vai receber uma resposta rápida. E a vida com Jesus não é uma vida fácil. Embora os mandamentos do Senhor não sejam pesados, viver com Jesus significa o quê? Renúncia. Você vai renunciar a um monte de coisas. Talvez as virgens loucas, elas não conseguiram manter o azeite nas suas lamparinas porque elas simplesmente se preocuparam com as coisas da vida e se descuidaram das coisas de Deus. Nós precisamos fazer o contrário, a gente tem que se distanciar das coisas do mundo e se fixar nas coisas de Deus. Você precisa fazer isso, nós precisamos fazer isso. Deixar as coisas para lá, deixando as coisas que para trás ficam, mas seguindo para onde? Para o alvo que é Cristo. As virgens imprudentes, elas confiaram nas coisas da terra. Elas lançaram os cuidados dela nas coisas do mundo, nas coisas terrenas. Mas esqueceram do principal, que era manter o azeite. O azeite a gente só mantém o Espírito Santo na nossa vida a partir do momento em que nós nos posicionamos de viver uma vida de renúncia àquilo que está no mundo. Então nós precisamos renunciar, deixar lá a velha natureza, o velho homem. E aí, todas aquelas práticas do velho homem, a gente não pode mais fazer. Porque você é uma nova criatura. Assim você vai conseguir manter o quê? O azeite na sua lamparina. Virgens prudentes e virgens imprudentes, todas elas tinham lâmpada. A diferença justamente estava no quê? Na existência do azeite do Espírito Santo. E o Espírito Santo ele só vai ficar na vida do crente se o crente se colocar na vontade, no centro da vontade de Deus. Então, você não pode mais estar pecando, você não pode mais estar se apegando às coisas do mundo. Você tem que viver uma vida, quando eu falo renúncia, é renúncia mesmo. Porque a Bíblia diz que quem se prostituía não se prostitua mais. Quem roubava não roube mais. Quem mentia não minta mais. Então você vai ter que deixar essas práticas. E aí o Espírito Santo, ele vai poder fazer morada em você. O Espírito Santo, ele não habita em templo sujo. Porque o Espírito Santo, ele é santo. E nós precisamos nos limpar. A Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda. E quem é limpo, limpe-se mais. Nós precisamos todos os dias estar buscando essa limpeza da parte do Senhor. No Salmo 32, versículo 5, diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não encobri. Disse eu: Confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Nós precisamos continuamente estar confessando os nossos pecados a Deus, para que Ele possa nos perdoar o pecado. A confissão dos pecados nos garante o quê? A limpeza do nosso templo, do nosso corpo, que é templo do Espírito Santo.
E assim o Espírito Santo vai poder habitar, viver com você. Nós precisamos nos despir das trevas, tirar as trevas de nós. Por isso que a vereda do justo, ela tem que ser o quê? Como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. Ou seja, você não vai ficar perfeito de uma hora para outra. Existe um processo de purificação, um processo de regeneração, de transformação. Você precisa tirar as trevas da sua vida. E dessa forma, a luz de Deus vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o dia perfeito é no momento em que a gente vai se encontrar com o nosso Senhor. Nós vamos um dia estar de frente com o nosso Deus. Nós vamos estar ali com Ele. E que nós possamos encontrar a Deus dignamente. Que nós possamos apresentar obras para Ele. Que nós possamos estar com as nossas mãos cheias de obras, de boas obras. Que as nossas mãos não estejam vazias. Romanos, capítulo 13, versículo 12, diz assim: A noite é passada e o dia é chegado. Dispamo-nos, pois, das obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Aí que nós vamos entrar na armadura de Deus. Porque se você acabou de entrar um cachorrinho aqui. Glória a Deus. Nosso Totó tá aqui. Glória a Jesus. Ah, se você está no reino de Deus, praticando a justiça dele, é como diz aqui: tudo é passado. A noite é passada. Aquela tua condição de pecador é passado. O dia é chegado. Então, você agora aceitou Jesus. O dia chegou na sua vida. A luz brilhou. Mas você precisa que essa luz brilhe mais e mais. Então, você precisa se despir das obras das trevas e se vestir das armas da luz. Essas armas da luz se encontram lá no livro de Efésios, no capítulo 6, no versículo 13 ao 17. Vamos ler ali Efésios, capítulo 6, versículo. Quem quiser depois ler ali do versículo 10 em diante, leia que tem o texto completo, mas vamos ler só alguns versículos aqui. Versículo 13 diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sempre a palavra de Deus tem que estar na sua vida. Para você brilhar e ser dia perfeito, tem que estar cheio da palavra de Deus. Mas o que é essa armadura? O que tem nessa armadura? O que consta ali nessa armadura? O que a gente precisa? O que a palavra de Deus fala sobre ela? Quando diz ali, vistamos-nos das armas da luz. Olha o que fala ali, né? A gente acabou de ler. Cristo, ele é a verdade. Então, ali fala para a gente cingir os nossos lombos com a verdade. Então, você coloca, se cingir é o quê? É se vestir. Se veste com uma roupa que é a verdade. Cristo Jesus, ele é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. A verdade é Cristo. Então, coloca essas roupas de Jesus. Se limpa no sangue de Jesus. Nós precisamos também colocar em nós a couraça da justiça. A couraça da justiça acontece através da regeneração do sangue de Jesus. Então você se veste, ó, você aceitou Jesus. Você já ganhou roupa nova, igual o filho pródigo lá. Quando o filho pródigo vem de volta para o pai, pedindo perdão, arrependido, o pai já manda dar roupa nova para ele. Roupa nova. Se cinge com essa verdade que é Cristo. É Ele que liberta, é Ele que salva, é Ele que nos purifica, é Ele que faz a nossa vida ir brilhando, brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Glória ao nome do Senhor. Glória ao nome de Jesus. Você também precisa da couraça da justiça. É a justificação que vai te regenerar, que vai transformar você numa nova criatura. Eu gosto muito da história da borboleta. Porque a borboleta, ela antes de ser borboleta, ela é uma lagarta bem feia, né? Fica num casulo. Ela passa por todo um processo para que ela se torne aquela borboleta linda. Assim acontece na vida de quem aceita Cristo. Você, quando estava no passado, no pecado, quando você estava nas trevas, você estava com aquela roupa feia. Aí você veio para Jesus, você se vestiu com as armas da luz.
Você colocou todo esse equipamento aqui, é um vestuário completo. É um vestuário completo. Você bota a roupa, cinge os lombos com a verdade que é Cristo, coloca a couraça da justiça, glória a Deus. Você também calça os seus pés com a preparação do Evangelho da Paz, ou seja, onde você for, você vai levar o brilho de Jesus com você, vai levar o poder do Evangelho com você. Glória ao nome do Senhor. Você também vai ter o escudo da fé, porque com o escudo da fé, mesmo que os dardos inflamados do maligno venham, eles vão cair por terra, porque você tem o escudo da fé em você. Você tem a fé em Jesus. E essa é a fé que vence o mundo. É a fé no poder do nome e do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. E você também vai ter a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, olha só, você fica com roupinha completa. E você também ganha, sabe o quê? Capacete da salvação. Capacete da salvação. O Senhor, ele te reveste completamente. Esse revestimento, essa armadura de Deus é que vai fazer com que você tenha condições de manter a sua lamparina sempre acesa. E para ela estar acesa, ela precisa estar cheia de azeite, que é a presença de Deus, o Espírito Santo na sua vida. Esse revestimento, irmãos, a gente só consegue através da oração, da vigilância, da súplica, porque fala lá em Efésios, no capítulo 6, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisto com toda perseverança. É perseverar em oração, é orar sempre, é não desistir de orar, é continuar sempre buscando a Deus. Ah, mas eu não tive resposta ainda. Não importa. A resposta, seja ela qual for, ela vai chegar para sua vida. Deus, ele não deve nada a ninguém. E ele não vai deixar de responder você no momento certo e oportuno, porque ele que controla todas as coisas. Não somos nós que controlamos, que determinamos a Deus o tempo das coisas acontecerem. É ele. E ele tem o melhor de nós, o melhor para nós, o melhor para nós aqui na terra. Glória a Deus por isso. Provérbios 4,18 diz assim: Mas a vereda do justo é como a luz da aurora. Olha, que vai brilhando. Eu já falei isso para vocês, ó. Vai brilhando, brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. É isso que Deus tem para nossa vida. Nós não podemos, meus irmãos, ficar sem azeite. Nós podemos até às vezes estar meio cansadinho, né? Assim, né? A vida é difícil. É, como as virgens ali, teve um momento que elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas na hora que o esposo chegou, na hora que o esposo veio, o que que acontece? As prudentes estavam com as lâmpadas acesas, porque elas tinham azeite e foram lá para entrar nas bodas com o cordeiro. Glória a Deus. O Espírito Santo é que dá a luz, que dá vida ao crente. Nós, como eu falei anteriormente, nós somos aquele pavio. Então, nós vamos, o brilho do Espírito Santo ele vai se manifestar através da nossa vida. Da nossa vida. Mas para que você seja cheio do Espírito Santo, você precisa estar revestido com a armadura de Deus. Você precisa buscar Deus em oração e súplica, se revestir. Se reveste de Deus. Se você não aceitou Jesus, aceita Jesus. Você só consegue ter esse revestimento aqui se você aceitar Jesus na sua vida. E se você é um crente que está fraquejando na fé, que está meio devagar, meio adormecido, assim, aquele adormecido que não quer levantar do sono, né? Aquele adormecido que não quer levantar. Acorda, acorda, meu irmão. A hora é agora. Jesus está voltando. Jesus está voltando. É necessário que nós tomemos uma posição diante dele. Chega de viver uma vida ligada só nas coisas terrenas. Pensa nas coisas celestiais, nas coisas do céu, nas coisas que não são daqui da terra. Isso que tudo vai passar. A Bíblia diz que a nossa vida aqui ele é como vapor. Tudo aqui vai passar, vai acabar. Dinheiro vai acabar, casa vai acabar, carro vai acabar, tudo. Ajunteis tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem consome, onde os ladrões não roubam e minam. Ajunte tesouros no céu. Ajunte tesouros no céu. E para a gente ajuntar tesouros no céu, nós precisamos seguir os mandamentos, os princípios da palavra do Senhor, amando a Deus, amando o nosso próximo, procurando ter boas obras, obras de caridade, de amor, de justiça. Glória ao nome do Senhor. Não podemos, irmãos, ser imprudentes como aquelas virgens. Elas eram crentes. Virgem quer dizer, elas eram crentes. Nós não podemos ser o tipo de cristão
Nós não podemos ser o tipo de cristão que vive uma vida espiritual medíocre ou média. Não tem isso no reino de Deus. Ou você é quente ou você é frio. Não tem morno para Deus. Nós temos que ser quentes, cheios do poder do Espírito Santo de Deus, porque luz tem calor. Luz tem calor. Por isso, quando a gente fala, nós temos que ser quente, como aquela luz, porque se a luz brilha, tem calor ali. Crente não pode ser frio. Só é frio quem é imprudente. Que nós não sejamos imprudentes, que nós não sejamos apartados de Jesus, porque é isso que vai acontecer com aquele que foi frio. Em Mateus 7:23 diz assim: E então lhes direi abertamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não pratiquemos a iniquidade. Nos limpemos com o sangue de Jesus. Arrependa-se, irmão. Vamos nos arrepender. Arrepender, porque nós estamos na última hora. Jesus está voltando. O tempo está se findando. E os nossos dias aqui na terra, eles não são tão longos assim. Não são tão longos assim. Quantos que perdem a vida ainda na juventude? E diz assim: não, eu não quero ser crente. Imagina, eu vou perder minha juventude com esse negócio de ser crente. Ah, não, eu quero curtir a vida doidado. Depois quando tiver velho, eu vou para a igreja. Queridos, a morte, ela bate na nossa porta. Ela não diz que hora que ela vai bater na porta, não. E muita gente está sendo pega de surpresa pela morte. E uma pessoa que morre sem estar na presença de Deus, sem estar com as lamparinas acesas, brilhando, não tem parte com Deus. Vai ser apartado de Jesus. Aí vai acontecer o que diz aqui, ó. Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Se limpa enquanto é tempo. Não seja um crente só de aparência. Seja um cristão verdadeiro. Um cristão que zela pela palavra do Senhor, que ama o próximo, que busca não os seus próprios interesses, mas o interesse de salvar quantos mais forem possível. Como Paulo fazia assim. Se fez de tolo para ganhar os tolos. Ele fez de tudo para que por todos os meios ele conseguisse salvar alguns. Nós temos que ter isso na nossa vida. O Espírito Santo, meus irmãos, ele é pessoal. Eu tenho a presença do Espírito Santo, você tem a presença do Espírito Santo, mas tudo depende de como nós vivemos diante de Deus. Como nós vivemos. Qual é o modelo que você segue? Você está seguindo o modelo de Jesus? Em Mateus 25:13 diz assim: Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Nós não sabemos a que horas que Jesus vai voltar. Com certeza, Jesus, ele quer que o máximo de pessoas sejam salvas. O máximo de pessoas sejam salvas. E Deus, ele tem se manifestado, inclusive, a pessoas que não tiveram oportunidade de ouvir a palavra dele. Porque ele é misericordioso. Porque quando é uma pessoa piedosa, o Senhor vai de encontro a ela. O Senhor vai de encontro. Meus irmãos, sejamos pessoas piedosas, sejamos pessoas cheias do Espírito Santo, cheias da presença de Deus, que as nossas lamparinas estejam cheias de azeite, que nosso pavio brilhe, que o calor do Espírito Santo na nossa vida seja algo que seja transmitido para quem está à nossa volta. Quem estiver à nossa volta veja a manifestação do poder de Deus, veja o brilho de Jesus em nós. Possa chegar perto da gente e pedir, minha irmã, minha querida, minha colega de trabalho, ore por mim, porque eu preciso de oração. Eu estou com um problema. Sabe por quê? Porque quando você tem o Espírito de Deus, as pessoas passam a confiar em você. Sabe por quê? Porque ela está confiando em Jesus, no Jesus que está em você, no Espírito de Deus que está na sua vida. Glória ao nome do Senhor. Vigiai, porque nós não sabemos o dia e a hora em que o nosso Senhor há de vir. Nós não sabemos, meus irmãos. Nós não temos como saber. Não basta ser virgem. Tem que ser prudente. Em Lucas, capítulo 12, versículo 35, diz assim: Estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias. Cingi os vossos lombos com a verdade de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida.
e as suas candeias, a sua lâmpada fique acesa. 1 Timóteo, capítulo 4, 12, diz assim: seu exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Que Jesus possa te encontrar como aquelas virgens prudentes. Que o Senhor possa te encontrar com a lamparina cheia de azeite e com a sua luz acesa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Querido Deus, amado Pai. Senhor, nos limpa a cada dia, Senhor. Nos limpa mais e mais, Senhor. Nos reveste com o Teu Espírito Santo. Que nós possamos a cada dia, Senhor, estarmos cheios da Tua presença. Que o Teu azeite, o Teu Espírito Santo esteja em nós, Senhor. Nos inundando, Senhor. Em nome de Jesus, que o nosso pavio, Senhor, esteja embebido nesse óleo precioso que é o Teu Espírito Santo. Que nós possamos ter a nossa luz sempre acesa, Senhor, brilhando mais e mais, até ser um dia perfeito, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Que nós possamos ser brilho para aqueles que estão em trevas, para que as trevas possam encontrar a luz que é a Ti, Senhor, através das nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, brilha em nós, Senhor, brilha em nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Abençoa cada vida, Senhor. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Querido, que Jesus te abençoe e te guarde. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Se prepara, esteja preparado, porque o dia e a hora em que o Filho do Homem há de vir, nós não sabemos. Diz lá em Mateus 25, 13. Fica firme com Jesus. Não desista. Não abandone o evangelho. Não se perca no meio dos cuidados da vida. Se firma com Jesus. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa solução, a nossa segurança. Que Deus te abençoe. Querido, compartilha com outras pessoas. Se inscreve no canal para que essa palavra seja levada para mais pessoas. Em nome de Jesus. Para que nós possamos juntos estar cumprindo o ídolo de Jesus. Indo por todo mundo. Para que o evangelho seja pregado e seja levado para o máximo de pessoas, fazendo tudo, de todos os meios, para que possamos salvar alguns. Em nome de Jesus, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, que Deus te abençoe e te guarde. Louvado é o nome do Senhor.